O Relação de Forças é o podcast que iniciamos com o Carlos Serrano, que é vice-coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Miguel Namora, funcionário público, e eu, neste episódio a moderar, Bruno Bernardes, sou autarca. Carlos, hoje gostaríamos aqui, se calhar, e foi aquilo que nós combinámos também, de falar um pouco sobre aquilo que já em conversas informais temos falado, que é aquilo que tu podes designar como desestruturação do sistema internacional. Que elementos é que tu vês para permitir-nos dizer que existe uma desestruturação no sistema internacional atual? Então, primeiro, olá aos ouvintes, olá Miguel, olá Bruno. Na verdade, é um grande processo de desestruturação do sistema internacional que está casado com um processo de crise da economia capitalista e que vai se refletir também na institucionalidade dos regimes da democracia liberal e levar a uma estabilidade sistêmica muito importante. Para isso, nós temos que remontar um pouquinho aos inícios dos anos 90, né? Enquanto havia a estrutura existia o bloco soviético, né, havia uma série de efeitos que não são muitas vezes reconhecidos, né, sobre o sistema internacional e eram efeitos benéficos. Primeiro aspecto, um equilíbrio em relação à potência norte-americana. Mas, além disso, havia uma pressão sistêmica, por haver uma alternativa para uma moderação das tendências de crise capitalista. Então, o que não é muito reconhecido, porque se fala, o projeto europeu garantiu a paz na Europa, o Estado Social, isso é uma grande mentira, né? O que garantiu a paz social e o Estado Social na Europa era a existência do bloco soviético, que impunha uma necessidade de concessões às populações dos países centrais, que eram fundamentais para impedir, do ponto de vista da lógica, inclusive, das elites desses países, a emergência de crises sociais e políticas. Eles aprenderam com os anos 30, por exemplo. Só que o fim da União Soviética, né, e dos países que compunham o seu bloco, leva a que essa represa, digamos assim, essas tendências tenha se acabado, e por isso toda a tendência ao capitalismo mais selvagem, a financiarização, a desestruturação do Estado Social, a radicalização da exploração, inclusive com o que nós trabalhamos, aí falando pelo leque, com o conceito de superexploração da força de trabalho, que era uma tendência que existia única e exclusivamente na América Latina e também espalhado pela África e Ásia, também chega aos países centrais, que é a tendência a jogar o preço da força de trabalho abaixo do seu valor. O que é isso? O salário vai para baixo do que é necessário para a reposição das necessidades da população e da necessidade de formação dessa população. Então nós temos uma geração altamente formada, mas altamente precarizada. Isso não é coincidência, isso tem a ver com esse processo. E isso se casa, e acho que para passar também um pouco para os comentários do Miguel, se casa com um processo que já é natural. É uma palavra ruim porque nada é natural na sociedade, mas que é uma tendência do processo das hegemonias, que é que toda hegemonia entra em crise em algum momento, né? Há um autor italiano, genovês, o Giovanni Arrighi, que trabalha com ciclos sistêmicos de hegemonia. E fala, teve o ibérico-genovês, o que é espanhol-genovês, que é um absurdo porque ele exclui Portugal desse ciclo e coloca só Gênova como as outras cidades-estado não tivessem. E depois a Holanda, depois a Inglaterra, e nós temos agora um processo mais ou menos já de crise da hegemonia norte-americana. E aí concluo com isso, porque essa crise não significa única e exclusivamente situações progressivas necessariamente, porque uma potência em decadência assume posturas desesperadas, e muito do que nós temos visto agora, inclusive com a própria eleição do Trump e com uma nova leva de golpes de Estado e de ações desestabilizadoras, tem a ver com uma tentativa de escapar para frente dessa hegemonia norte-americana. Bem,
Miguel, ouvimos aqui um pouco o Carlos a tentar fazer aqui um enquadramento também ele teórico e hipotético. O que é que tu identificas aqui no que o Carlos disse que não te parece justificar aquilo que é a destruturação do sistema internacional? Ou, de outra maneira, o que é que tu achas que outros elementos é que se podem acrescentar aqui àquilo que o Carlos disse? Boa tarde. Eu não discordo por completo nada do que o Carlos disse, acho que é uma parte importante da história. Acho que há outras peças importantes que é preciso juntar a digamos assim, este puzzle. Uma peça importante, a meu ver, que complementa aquilo que o Carlos disse, em primeiro lugar, que é a ausência de um inimigo externo que vai criar, por inerência, isto vê-se desde o tempo dos romanos, mesmo a partir do momento em que consolida a República, começa a criar conflitos dentro da própria unidade política, e começa a criar, não só a criar conflitos internos, mas a trazer, a importar de outros países problemas que passam a desempenhar um papel de desestruturação nas próprias democracias internas. Nós, por exemplo, tivemos isso no Império Romano com as invasões bárbaras, em que a partir de determinado momento os bárbaros não eram só joguetes nas mãos de facções políticas, como começaram os próprios a comandar facções políticas dentro do Império e a contribuir para aquela desestruturação que acabou no fim do Império Romano, nomeadamente do Império Romano do Ocidente. Mas nós estamos a assistir um bocadinho a esse processo, por exemplo, no âmbito da política norte-americana, e não só norte-americana, de outras potências ocidentais e não ocidentais, que é a forma como Estados, falamos um caso mais paradigmático é se calhar a Rússia ou a China, mas também a Arábia Saudita, Israel, que começaram começaram a conseguir desempenhar um papel de desestruturador do sistema norte-americano através da capacidade de canalizarem dinheiro, de influenciarem campanhas e de escolherem lados, começaram a importar para a política norte-americana a política externa. Portanto, politizaram, de certa forma, a política externa. Hoje em dia é muito fácil olhar para a realidade e perceber que países é que estão alinhados com a administração Trump, países é que estão tendencialmente alinhados com a administração democrata, com a oposição democrática. Naturalmente os russos veem com muita apreciação, com bons olhos, não é? Com muito bons olhos a incapacidade dos Estados Unidos adotarem uma postura coerente a nível externo. Não se consegues perceber umas vagas orientações, mas não consegues perceber um plano de ação minimamente coerente para responder ao que nos Estados Unidos se percepcionam como problemas, nomeadamente o papel da China. Há um consenso grande relativamente ao que é o papel da China, e como sendo um papel negativo para a posição dos Estados Unidos e para o sistema internacional como um todo. Mas depois a administração Trump não é capaz de definir uma linha coerente de resposta a essa emergência da China, e os democratas não estão em posição também de ter uma influência decisiva nesse processo. Portanto, temos uma grande confusão ao nível externo, com demasiados, podemos chamar-lhes empreendedores políticos, seja os árabes, seja os turcos, o Erdogan, o Mohammed bin Salman, o próprio Putin, que atuam de forma alinhando-se o próprio Benjamin Netanyahu, que aproveitam as oportunidades desta confusão que os Estados Unidos começaram a exportar, sobretudo de forma muito acelerada e muito visível a partir da eleição do Trump. Mas tu achas que isso é deliberado dos Estados Unidos? É uma estratégia deliberada? Não, porque o que se tem dito. Não. Achas que simplesmente porque não existe uma. Eu acho que neste momento, apesar de eles terem mais alguma facilidade do que, por exemplo, comparado com a União Europeia, conseguem ter alguma, de certa forma, unicidade de comando e definir orientações e estratégias. Mas na prática isso deixou de funcionar, porque tu tens nos Estados Unidos o Congresso com orientações diferentes
do que é a administração norte-americana relativamente a problemas em particulares, nomeadamente a ação da China, em que a administração Trump está a procurar obter um acordo comercial e ao mesmo tempo a tentar minimizar crises em Hong Kong, em Xinjiang, e tens o Congresso a tomar a atitude oposta, a aprovar posturas muito duras relativamente à ação da China na repressão dos protestos em Hong Kong, relativamente às políticas que estão a ser perseguidas em Xinjiang, que cria uma espécie de uma cacofonia que não permite de forma alguma aos Estados Unidos agirem de forma coerente. Até porque, desculpa, Miguel, mas acho que porque o Trump não faz parte do establishment normal do Partido Republicano. Exatamente. Só que ele também não tem uma equipa suficiente para compor todo o espaço e precisa de sustentação também parlamentar. E por isso acaba que há grupos mais tradicionais da orientação republicana, desse grupo. Isso cria um problema também. Acho que deixa-me só dar um exemplo muito concreto dessa confusão, porque passa a política externa norte-americana e que tem criado essa dificuldade de fazer uma leitura do que é a realidade internacional hoje em dia. Por exemplo, a postura norte-americana relativamente à entrada do Brasil para a OCDE, em que aparentemente o Bolsonaro conseguiu um acordo do Trump relativamente a essa adesão, que foi basicamente nulificado pela própria administração, que simplesmente, quando tem margem para isso, quando os temas não são mediáticos o suficiente para o Trump estar em cima deles o tempo todo, consegue ir nulificando algumas das arestas menos consensuais da política Trump no contexto da política norte-americana. Eu há pouco estava-te a perguntar aquilo porque, no fundo, aquilo que nós ouvimos muito na comunicação social mainstream é que há duas, no fundo, visões sobre isto, não é? E no mainstream existem sempre duas visões, entre o branco e o preto, que é de que é o bom e o mau, essas coisas bastante básicas, que é, no fundo, de que, por um lado, existe aqui um ato deliberado do próprio Trump e da própria administração, que é, no fundo, criar caos, e o próprio Trump, se nós formos olhar para a história de vida dele, a forma como ele geriu os negócios, foi muito baseado nesta dinâmica de caos, não é? Ou, por outro lado, que ele próprio não percebe os efeitos daquilo que produz. E em que ponto é que tu achas que isto se encaixa, ou se isto tem esta dicotomia, vá lá? Eu acho que há uma série de questões em que não é só uma questão de eu não perceber, por exemplo, eu não quero saber, por exemplo, se o Brasil entra para a OCDE ou se não entra. Há toda uma série de questões, não quero saber o que é que se passa na Hungria, por exemplo. A política da administração norte-americana relativamente à Hungria continua a ser uma política relativamente dura em termos de burocracia, em termos de establishment, relativamente ao que é as tendências iliberais do Orbán e do Erdogan. Isto pode-se aplicar também à Turquia. E o Trump, por simplesmente, tem uma postura muito mais benevolente, mas porque basicamente não se interessa, não são temas que eu acho que é muito difícil pensar e trabalhar à volta do que é a personalidade única do Trump, que é uma personalidade que não tem, por simplesmente, um paradigma global para pensar a política de forma global e que depois se operacionalize em termos locais de uma forma coerente. Eu tenho atitudes, tenho preconceitos, tenho sentimentos que... E eu posso fazer um comentário rápido? Essa coisa do Brasil na OCDE. Porque do ponto de vista americano é uma burrice colocar o Brasil na OCDE. Porque o Brasil sempre desempenha um papel de subimperialismo ligado aos Estados Unidos e só era possível desempenhar esse papel porque o Brasil não fazia parte do clube dos ricos. Era como se fosse um intermediário com o sul global. Mas isso se encaixa com a estratégia de Bolsonaro, sim, ou pelo menos com parte do governo de Bolsonaro. Sim, com a parte, de certa maneira, isso é um outro a parte tema burocrática e a parte administrativa e financeira, que possivelmente... Sim, mas para a elite brasileira e para o establishment americano não faz sentido, porque na verdade perde-se um instrumento importante de poder, que é a utilização do Brasil como intermediário com as relações com o sul global, como por exemplo no Haiti. Uma invasão ao Haiti que foi feita já há muito tempo, desde o início dos anos 2000, interessava fundamentalmente os Estados Unidos. Se fosse o próprio Estados Unidos naquele momento a fazer, o impacto era como foi o Brasil que fez, e ainda
sob o controle do governo do PT, então isso deu uma aparência muito mais suave ao processo. Eu queria pegar aqui um pouco nesta coisa que o Pedro estava a falar, da questão da personalidade de Trump, que é no fundo agora aquilo em que, uma vez mais, os mídias mainstream se focam muito na questão da personalidade, e estamos numa época que eu acho muito altamente subjetivada, ou seja, no sentido em que... Mas eles focam-se muito na personalidade do Trump, mas sem tirar daí as implicações do que é que isso significa. Exatamente. E eu acho que a mídia continua a agir como se houvesse uma espécie de unicidade de comando e os Estados Unidos conseguissem definir orientações e implementá-las de forma mais ou menos sistemática. Exatamente. E isso, a leitura que eu faço, desapareceu ou tenderá a desaparecer e a confirmar-se, nomeadamente se houver uma reeleição. Eu acho que esta questão, que era isso mesmo que eu ia dizer... Porque ele aí consegue finalizar a colonização da administração e da burocracia norte-americana. Eu acho que esta questão de nós nos focarmos na personalidade, por um lado, é aquilo que nós estamos a falar, há uma tamanha desestruturação naquilo que é o sistema político internacional, e depois também nós podemos falar de alguns exemplos nos sistemas políticos nacionais, em que no fundo há uma dificuldade de visão do que está a acontecer, ou seja, falta de paradigma para leitura do que se passa, ou seja, face àquilo que o Pedro estava a dizer. No fundo existe uma estrutura de comando que parece, face à personalidade, entre aspas, de Trump, parece que isso não tem grandes efeitos, mas ao mesmo tempo tem, porque nós vemos não só os democratas e a forma como a estrutura do próprio sistema político americano permite que o Trump também não faça determinadas coisas, não é? Mas por outro lado eu penso que nós estamos e eu queria me focar um pouco aqui nestas questões para falar talvez da necessidade de nós, como três pessoas de esquerda, ou pelo menos aqui o Miguel, tendencialmente de esquerda, mas que é no fundo, eu acho que uma coisa muito importante, que é nós falarmos da eficiência do Estado. O Estado hoje, face a estas estruturas internacionais e face a esta destruturação, e face também ao sistema económico e à transformação do liberalismo, no fundo foi isso que ocorreu, especialmente nos últimos 20, 25 anos. E há aqui certos fenómenos que eu acho que era interessante nós falarmos. Esta questão, para já, eu acho, de uma demasiada subjetivação da política. O Miguel também é adepto aqui de um autor que é o Stephen Kotkin, que tem uma biografia extraordinária sobre o Stalin, em que ele se refere à questão do processo de purga, em que nós podíamos identificar à primeira vista que era uma questão biográfica do Stalin, ou seja, a personalidade do Stalin constitui-se de uma determinada maneira que fez com que a purga acontecesse. No entanto, essa visão é muito redutora, porque no fundo é o próprio processo político que também permitiu determinados fenómenos e que também transforma as pessoas. Mas eu acho que há aqui que, para já, olhando só para a linguagem da comunicação social, eu acho que nós cada vez mais temos uma linguagem altamente desportiva ou de alta competição, ou seja, uma visão de que ou há fracasso ou há sucesso, e o fracasso é exponencialmente exibido pelos média que estão a ganhar terreno, seja o Correio da Manhã TV, seja outros, até os mídia mainstream, como precisam de sobreviver, também entram nesta linguagem, seja a linguagem do campeonato, ou seja, uma avaliação rápida, veloz da conjuntura, o que nos permite, se calhar, muitas das vezes olhar só para a personalidade do Trump e tentar adivinhar um pouco o que é que se vai passar a seguir. E depois um pouco esta questão de que esta área do debate sobre o que é a inovação. Nós cada vez mais em todos os setores da atividade humana, seja na política, seja onde for, há a introdução de um pouco desta linguagem inovadora. O que é que tem que ser inovador? E eu acho que isto, a par de outras coisas que tem que ver com e o Estado Social, o Carlos focou aqui do ponto de vista histórico, mas eu acho que nós, para além daquilo que nós observamos, porque o Estado Social foi criado no fundo para decomodificar o mercado, ou seja, permitindo que as pessoas tenham um bem-estar, mesmo que estejam doentes ou estejam desempregadas, não é? Mas baseado no mercado de trabalho, e eu compreendo o Carlos com uma visão marxista, que acho que o Estado Social é uma coisa que, do ponto de vista estrutural e numa visão marxista, é uma coisa que não encaixa bem numa visão puramente marxista. Bem, não é isso, eu acho importantíssimo o Estado Social. Sim, mas o que eu disse é a origem é explicada por uma necessidade política e não por uma mudança intrínseca ao claro, sistema. não, porque ela baseia-se no capitalismo distributivo, que é aquilo que nós não estamos a observar,
um capitalismo regulado. E que emerge como uma alternativa ao que era percebido como uma alternativa real. Exatamente. Nós temos aqui algo que coloca em causa o Estado Social e, aliás, aquilo que nós temos visto em termos de debate nestes mídias, que é a questão da saúde hoje, muito em foco, que eu acho que está muito ligado aqui a uma coisa, que é nós queremos tudo a tempo e horas, no momento, e estamos a construir uma sociedade em que tudo é muito veloz, em que há um foco, ao mesmo tempo, em paralelo com a questão do bem-estar, não é? Há uma ideia do bem-estar e da eternidade, no fundo, a questão do consumo, e depois isto desemboca muito aqui naquilo que é a falta de regulação, aquilo que é o ressurgimento dos nacionalismos, de uma espécie de protecionismo, ou uma necessidade de protecionismo, no fundo, porque nós, por exemplo, se olharmos para a Europa de Leste, por exemplo, na Polónia, não é? Ou seja, nós temos um sistema político em que a proteção social é uma proteção social bastante específica e tendencialmente não universal, mas tendencialmente para determinadas classes e de uma forma corporativa, que é algo que sempre existiu, por exemplo, na América Latina e que na Europa não foi visível, portanto não era a norma, era a norma no século XIX, quando foi estabelecida pelo Bismarck, mas no fundo era com tendência universal. Nós temos aqui continuamente e crescentemente uma zanga cada vez mais institucionalizada, aqui uma velocidade em que as coisas sejam feitas, e esta questão do consumir mais, não é? Nós basta andarmos de carro mesmo ao fim de semana, então agora nesta época natalícia, para nós vermos que as pessoas, além durante a semana, das horas de trabalho que têm, e em Portugal isso é muito mais presente, porque as pessoas trabalham demasiadas horas, produzem menos e ao mesmo tempo também ao fim de semana consomem e portanto essa questão da pressão sobre o consumo e a pressão sobre o mercado de trabalho é bastante visível naquilo que é a resposta que o Estado pode dar em N situações, uma delas na área da saúde ou então na educação, e depois também aqui a questão do consumir, que hoje é um consumir como um poder individual, não é? O slogan da Nike, Just Do It, ou tu consegues adquirir, e o sucesso é muito medido à conta disso. Eu creio que até eu tenho uma visão relativamente àquilo que são, por exemplo, os coletes amarelos. O movimento de coletes amarelos é, no fundo, um grupo inorgânico de pessoas que vivem nos subúrbios das cidades, que não conseguem consumir mais do que aquilo que no fundo é a sua medida de sucesso, porque hoje a medida de sucesso é muito, na minha visão, naquilo que é aquilo que nós conseguimos consumir, e na medida em que têm que pagar a faculdade dos filhos, têm que pagar as contas de casa, e isso produz efeitos naquilo que é a visão ou a dialética ou a relação entre cidadãos e Estado. Isto coloca aqui N problemas relativamente ao Estado. E, portanto, eu creio que há aqui várias pressões sobre o Estado, para terminar, porque ainda temos aqui bastante tempo também para falar de outras coisas, mas eu acho que aqui, a esquerda, e especialmente aqueles que estão preocupados com o bem comum, seja à esquerda, seja ainda à direita, eu ainda tenho alguma esperança de alguma direita que crê que esta questão da eficácia do Estado é importante, que eu acho que há aqui pressões que, por um lado, a questão da inovação, por um lado, esta questão da necessidade constante da transparência, por um lado, a questão da gestão, a visão do empreendedor, que cada vez mais entra aqui numa série de setores de atividade do Estado e que impõe aqui uma série de problemas. A questão da imagem, a questão da necessidade de palco, aquilo tudo que é urgente, ou seja, esta narrativa que está a tornar-se, no fundo, o poder estabelecido, coloca aqui muitos problemas ao Estado. E isto tem sintomas a nível social, não é? Eu, por exemplo, para dar um sintoma apenas, estive num debate sobre a questão, agora debate-se muito, e eu como autarca, ouve-se muito esta questão agora, a necessidade de que nas escolas tem que se introduzir o brincar. Nós traduzindo isto de um ponto de vista filosófico e abstrato, nós percebemos que há aqui a sociedade evoluiu de uma tal maneira que nós parece que temos que institucionalizar o brincar. Ou seja, a necessidade do brincar, por um lado, do ponto de vista filosófico e se calhar até psicanalítico, de que nós não temos tempo para brincar, as crianças também já não têm tempo para brincar, têm tempo para a medida do sucesso, e por outro lado nós também construímos cidades em que o brincar não tem espaço, porque há muitos carros, os pais chegam tarde a casa, e nós estamos a falar aqui de uma coisa que se transformou há 20, 25 anos. Não é? Nós temos mais ou menos os três a mesma idade, e portanto
este é um dos sintomas de outros... Todos brincamos na rua. Exatamente, todos brincamos na rua. E, portanto, isto é um sintoma de que realmente houve aqui uma transformação nos últimos 20, 25 anos que é importante sinalizar. Carlos... Sobre a eficácia do Estado? Exatamente. Eu acho que sim. É um bom tema. Eu acho que o Bruno criou-nos aqui um problema que levantou demasiados tópicos de uma só vez. Pois foi. Não, mas é bom porque eu posso apanhar o que eu acho melhor e chuto pegas os aquilo que se enquadra melhor na tua... É o privilégio de ser moderador por hoje. Dizer o que eu quiser. Mas nós teremos todos esse privilégio nos próximos. Mas é a questão da eficácia do Estado. Eu tenho uma discordância com o Bruno. Eu não acho que o Estado seja ineficaz hoje. Eu acho que o Estado é eficaz para o que ele se organiza. É porque nós temos uma ideia, porque nós partimos... Eu só queria dizer que eu também não acho que o Estado hoje seja ineficaz. A minha questão, e aliás nós temos o Estado hoje que não tínhamos no século XVIII, né, quando começámos a falar de criação de aparato estadual. O que eu estou a dizer é que hoje o debate político e o debate social... foca-se muito nesta questão da ineficácia do Estado e a presença de ineficácia do Estado, do fracasso do Estado. Sim, na verdade o Estado não fracassou. O Estado, eu sou ainda daqueles, como marxista, que acho que o Estado é um Estado de classe. E entendo que para os interesses da classe dominante atual, já sem os freios que eram postos pela alternativa imediata, eu ainda acho que existe essa alternativa, que ela pode ser construída, mas ela já não está mais no horizonte nesse momento, e houve um grande retrocesso no nível de consciência que se impacta, por exemplo, os jovens, essa questão do consumo. Há uma substituição das manifestações e das lutas pelos direitos, pela cidadania, pelo mundo do trabalho, pelo direito de consumo. É fundamentalmente isso. E a eficácia do Estado, eu acho que o Estado, para o que se organiza hoje, é extremamente eficaz. Inclusive para reproduzir essa lógica de gestão do tempo, e que eu vou falar, colonização do tempo. Porque isso é uma coisa que eu ainda não escrevi, mas eu tenho falado várias vezes, e é bom que fique registrado. Eu acho que a questão central na sociedade é a luta pelo tempo. É a questão do tempo livre. A luta de classe é uma luta pelo tempo. A comodificação do tempo. É a luta pelo tempo. O que diferencia a burguesia da classe trabalhadora? É que a burguesia tem tempo livre. Pronto. É fundamentalmente isso. A exploração que realiza sobre os trabalhadores permite que ela tenha tempo para desenvolver suas potencialidades, fazer o que quiser, enquanto os trabalhadores não. E isso é uma contradição fundamental nesse momento. Por quê? Porque o avanço tecnológico que nós temos permitiria libertar os trabalhadores para ter tempo livre também. E o tempo livre significa também a ocupação da vida política. E eu acho que minha explicação para quem estávamos falando da crise da União Soviética não passa por nada de questões individuais. Na verdade, as condições históricas permitem a seleção dos indivíduos e até obriga, às vezes, a certas outras. Por isso que eu discordo. Eu sei que é falar do nada, mas, por exemplo, os trotskistas falam que a culpa é quase uma questão moral. Não é isso. É que, com as forças produtivas baixas, ou seja, com o desenvolvimento tecnológico baixo, há escassez. E na escassez alguém tem que gerir. E não há tempo para as pessoas participarem da vida política. Por que as revoluções são tão democráticas? Porque as pessoas têm tempo livre. Naquele momento, tudo para na sociedade e as pessoas estão voltadas para a vida política. Só que no momento seguinte, as pessoas têm que voltar à vida normal. E isso significa um recuo, uma desorganização. A democracia é o tempo livre. Por que em Atenas tinha a democracia? Bem, tinha para os homens proprietários, porque eles tinham tempo livre para poder participar. E essa é a questão é a grande questão da nossa época. Nós temos um desenvolvimento tecnológico que permitiria que o tempo livre, mas isso questiona tanto os interesses econômicos quanto políticos. E qual é o substituto que se dá para a escassez do tempo? É o consumo. Então, eu consumo e isso me dá uma falsa impressão de que eu tenho uma vida boa, quando a vida boa é aquela que se passa fora do mundo do trabalho, é a que se passa na vida social. Então, essa colonização do tempo... Nas 4 horas entre sair do trabalho e ir para a cama. Isso nem é. Isso se o transporte... Para não ficar preso no transporte, pode ser muito tempo, muito menos tempo que isso. Então, essa colonização do tempo, o Estado se organiza nesse sentido. E tem se organizado muito bem. E eu, para também passar para o Miguel, a questão, por exemplo, da crise do PT. Por exemplo, por que o governo PT, eu acho que é um elemento fundamental.
é que eu pego isso, vem do Brasil, mas acho que é um exemplo claro dos limites que uma parte da esquerda enfrenta quando não entende os desafios contemporâneos. Qual foi a saída que o PT deu? Foi tentar oferecer um mundo do consumo para as massas, por políticas públicas. Isso é óbvio que funcionou durante o tempo, mas os limites sistêmicos das estruturas, em mais uma sociedade de superexploração como é a da América Latina e do Brasil, historicamente, se torna inviável com o tempo. E isso não trabalhou na organização do tempo pelas pessoas, na organização política dos indivíduos. Pressuporia, para mim, a grande medida, a medida mais revolucionária que nós temos hoje é a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. E uma radical redução. Eu dou um exemplo, a Volkswagen alemã, um operário da Volkswagen alemã produz em 15 minutos por dia o valor do seu salário. Ou seja, todo o resto, alguns minutos é para pagar matéria-prima, pagar os custos, mas uma boa parte da jornada de trabalho dela é gasta para o lucro dos donos da Volkswagen. Mais-valia. É a mais-valia. E qual é o grande problema? Imagine se nós reduzíssemos a jornada de trabalho. A produtividade permite isso, mesmo em países que a produtividade é mais baixa. Isso libertaria as pessoas. O problema é que, além da elite econômica, que está casada com a elite política não se interessa porque significa também libertar as pessoas. Óbvio, a pessoa vai gastar tempo no início, é normal que as pessoas gastem seu tempo livre, dormindo, descansando, no lazer. Mas depois de um tempo, há outras formas de organização que são possíveis. E isso é uma ameaça. Pedro, estamos com 30 minutos, por isso... qual era o teu comentário também a estas coisas que o Carlos tinha dito? Eu, em abstrato, não discordo nada do que tu disseste ou do que o Carlos disse. Agora, o que eu acho tenho alguma dificuldade, se calhar o problema meu é pensar a crise do Estado em abstrato. Porque a crise do Estado... eu se calhar reformulando melhor, manifesta-se de forma diferente... ou tem origens, ou tem causas diferentes, quando estamos a falar do Estado americano, ou do Estado alemão, ou do Estado português, ou do Estado brasileiro. É uma materialização. Porque numa geoeconomia em que o princípio básico é que as unidades económicas dos países, as empresas competem uns com os outros pela manufatura e pelo processamento de bens a custos cada vez mais baixos. O Estado português não tem, por si próprio, capacidade para dizer agora as pessoas vão trabalhar menos. Ou tem uma capacidade muito limitada, pode mexer nas margens, mas não pode fazer uma coisa radicalmente diferente nos termos em que, por exemplo, o Carlos estava a propor, ou estava a mencionar. O que é que acontecia? O capital começava a fugir. Isso aconteceu, por exemplo, em França, quando a primeira eleição do Mitterrand, quando ele tentou fazer uma política marcadamente de esquerda, com nacionalizações e aumento de salários e isso tudo, e 2 anos depois teve que ter um retrocesso muito, muito pronunciado. Isso não é possível em França, não vai ser possível em Portugal, um país muito mais pequeno. Portanto, eu acho que essa crise do Estado tem que ser pensada, em primeiro lugar, nos Estados que realmente podem servir como motores, têm capacidade para servir como motores de alguma coisa diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, que são um Estado que tinha capacidade para servir como motor, para implementar de forma estrutural no sistema algumas mudanças, continua a ser um Estado absolutamente capturado por aqueles interesses que o Carlos explicou agora muito bem, interesses económicos e políticos, que não permitem que essas mudanças sejam feitas. Continua a ser os Estados Unidos têm a proteção social mais baixa, têm os horários de trabalho mais alargados, têm a ausência de férias, a ausência de políticas de incentivar a natalidade. Portanto, enquanto determinados centros que têm capacidade para mobilizar massa crítica para promover mudanças a um nível pelo menos regional, não é um país como Portugal que vai ter capacidade para as fazer. Portanto, eu acho que o governo português está a fazer
E isto aplica-se ao governo atual, como se aplicava ao governo anterior, da direita, está a fazer o possível para gerir da forma, claro que tendo em conta as respectivas linhas ideológicas, mas gerir a inserção de Portugal na economia internacional como ela existe hoje. E eu acho que, por exemplo, eu penso a política a partir do meu país, a partir de onde eu trabalho e de onde eu posso exercer os meus direitos como cidadão, eu acho que é um exercício meramente intelectual e muito pouco operacional falar em crise do Estado em abstrato. Porque todos os constrangimentos que o Estado português sofre decorrem do sistema onde ele está inserido. E eu, pessoalmente, não acho sequer que seria uma opção válida pensar em qualquer forma de extração de Portugal do sistema como ele existe hoje. Seja o sistema europeu, o sistema NATO, o sistema da economia internacional. Eu acho que também, falando aqui do ponto de vista de crise do Estado como nós conhecemos, possivelmente na Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, em que tu tentaste criar um bem-estar social, mas que esse bem-estar social também fosse universalizado, não fosse meramente no continente europeu, não é? E eu creio que quando tu passas a desregular a economia muito fortemente na década de 70, 80 e 90 e com grandes efeitos aqui também agora, nos últimos 20, 25 anos, na sociedade europeia, eu penso que aquilo que eu vejo como crise do Estado é que esse Estado que nós construímos, ou seja, ele está a ser construído outro Estado, ele é fortalecido na mesma, não é? Ou seja, o Estado não deixa de existir. Foi um pouco essa discussão que houve para além do Huntington, não é? Que haveria apenas uma solução, de que no fundo houve também em paralelo um outro debate académico na altura, e não só académico, de que haveria uma crise do Estado. Uma crise do Estado enquanto aquilo que nós construímos, com o Estado Social e tudo mais. O que me preocupa, e até aliando aqui à questão das alterações climáticas, preocupa-me muito, por exemplo, que se nós introduzirmos, ao nível de consumo que nós temos, introduzirmos mais de, se calhar, de 2/3 do resto da população mundial a consumir ao mesmo nível que nós consumimos, nós estamos a criar um sistema que ele próprio não é válido para as próximas décadas. E isso a mim preocupa-me e tem efeitos a nível social, e sou bastante pessimista neste aspecto. Falando aqui, o Carlos falou há pouco de uma questão, e faz-me saltar aqui, usar aqui o exemplo do Chile, uma vez que também estamos aqui com cerca de quase 40 minutos deste episódio, que no fundo, pegando no exemplo do Chile, e poderíamos também pegar no exemplo da Bolívia, mas acho que o Chile é um exemplo bastante interessante, disto que eu há pouco estava a falar do ponto de vista mais abstrato, é que aquilo que nós tivemos em termos de política social ou de política de rendimentos na América Latina, ela focou-se, e tu falaste há pouco do Lula, o Bolsa Família e tudo mais, que foi no fundo uma melhoria significativa dos escalões mais pobres, só e unicamente. Que é importante, fundamental. É fundamental. Agora, tu esqueceste... Em termos de economia política é delicado. É delicado. Porque tu tiveste, por exemplo, uma melhoria significativa dos escolas mais pobres. Eu fui ver, olhando para aquilo que é o panorama social publicado todos os anos pela CEPAL. Tu tiveste no Uruguai, no Peru e no Chile uma melhoria significativa dos escalões mais pobres, enquanto que talvez os únicos países um pouco que saíram deste esquema, a Honduras e o México, onde houve um aumento daquilo que é a brecha da pobreza entre as classes sociais, tu tiveste... ou seja, tu, quando te focas na melhoria significativa dos escalões mais pobres, tens aqui um grande problema, que é a tal classe média, que como já ascendeu à classe média, quer tendencialmente neste mundo atual consumir mais e ter acesso a determinados tipos de outros bens que não têm. E que tem sido historicamente a base da extrema-direita, inclusive. Também, exatamente, também e não só. Em certos momentos torna-se demasiado reacionária e noutros momentos não tanto, não é? Mas tu tiveste, ou seja, crescimentos do ingresso no trabalho com alta no Brasil, no Equador, no Paraguai, no Peru, no Uruguai, tiveste mais pessoas ocupadas, tanto na Bolívia como no Chile. O problema é que tu continuaste a ter, além da baixa daquilo que é a desigualdade social, tu continuaste a ter dificuldade, por exemplo, em consolidar sistemas de pensões universais e solidários, políticas fiscais completamente dispares e com muito pouco bom senso, que no fundo produziu também aquilo que hoje tu vives no Chile.
E eu penso que esta questão de nós nos temos esquecido, no fundo, daquilo que tu podes chamar de classe média, foi no fundo um grande erro, porque é essa própria classe média. Se no fundo, na Bolívia, vamos ver ainda de que parte é, porque as eleições serão lá para, pelo menos falaram assim por alto, em março ou abril, não é? Com este governo agora que está de gestão. Mas no Chile isso é bastante visível. Ou seja, o aumento do poder aquisitivo, a redução dos rendimentos dos mais ricos e o aumento do poder aquisitivo dos mais pobres, tanto na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai e no Chile, isso também de certa maneira aconteceu. No fundo, isso encontra agora na crise do Chile e esta questão da discussão sobre a privatização a privatização de setores, inclusive como a água, né, que vem da Constituição de 1980 e, portanto, o sistema económico que o Chile constituiu. O sistema de pensões. O sistema de pensões é dramático. E, em paralelo, tem sistemas corporativos de pensões, ou seja, em determinados setores estão salvaguardados e outros não. Face a esta questão da estrutura económica internacional e face a esta crise daquilo que é o Estado social, permite-me dizer que possivelmente a questão do Chile com a dificuldade na mobilidade social, com os altos gastos e custos que as pessoas retiram do seu rendimento para poder ter uma vida condigna ou mínima, a questão do endividamento e a questão do consumo material, são questões que eu acho que são muito, muito importantes nós analisarmos enquanto pessoas de esquerda, porque nos permite também olhar para casos e situações como o Chile como de experiências que, no fundo, em Estados que não têm estruturas económico-financeiras, ou como o Pedro estava a dizer, não têm a capacidade de ser eles próprios modelos de desenvolvimento, coloca aqui uma série de problemas. Porque, por exemplo, olhando para só dois países asiáticos em que as pessoas estão, em que o poder aquisitivo está a crescer bastante, sei lá, a Indonésia ou então na China, que já tem uma classe média bastante grande, do ponto de vista total e do ponto de vista percentual. A mim preocupa-me, olhando para a questão falando aqui do atual sistema económico que nós construímos e olhando para a questão daquilo que são as alterações climáticas, as necessidades que nós temos que fazer de mudança, eu não vejo modelo de desenvolvimento económico que seja apresentado a essas sociedades que querem passar a consumir, é que já não é só produzir, porque o grande debate dos países do terceiro mundo e daquilo que saiu de Bandung era, no fundo, nós também queremos produzir, queremos regras a nível do sistema económico internacional que nos permitam não ter tarifas, não ter taxas de entrada dos nossos produtos nos países desenvolvidos, participar no sistema económico e no sistema político internacional. Hoje, atualmente, é também as pessoas, ou seja, é no fundo também poderem consumir a um nível que nós consumimos. E como é que nós podemos, nesta questão das alterações climáticas e nesta pressão do sistema económico internacional, dizer a esses países que estas pessoas estão a ter mais poder aquisitivo, mas não vão poder consumir ao nível que nós consumimos estas décadas todas e que, no fundo, grande parte das pessoas hoje o deseja nesses países. Não é? Eu acho que isto aqui é fundamental para uma discussão daquilo que possa ser o futuro do sistema económico internacional. Miguel, não sei se querias comentar qualquer coisa. Eu concordo com o que o Bruno disse. Eu queria só fazendo um bocadinho a ligação entre o que o Bruno disse agora e o início da nossa discussão. Queria assinalar que isto não se trata apenas para além do que o Bruno disse agora, que eu basicamente concordo. Há outro problema, que é o problema dos países, uma série de países importantes com massa crítica a nível regional, estamos a falar nomeadamente da Indonésia, estamos a falar da China, estamos a falar da Arábia Saudita, da Turquia, países importantes se terem virado no sentido nacionalista, em que não há, hoje em dia, na postura saudita, israelita, turca, não há qualquer noção de bem comum, de sentido de bem comum no sentido de comunidade internacional. Exato. Há uma pulsão nacionalista na generalidade dessas sociedades que vai impedir que problemas ou que vai continuar a dificultar que problemas
como o aquecimento global e a ação climática, sejam resolvidos. Eu acho, só para dar uma nota final, esse tema do nacionalismo é um tema a ser discutido, até porque eu acho que é mal discutido pelos médias, porque tratam a questão do nacionalismo sempre como um elemento negativo. Mas o nacionalismo ele pode ser tanto progressista quanto reacionário, e isso vai ser um elemento... Vamos hoje é altamente reacionário, não é? Sim. E há quase uma pulsão, aquilo que o Pedro estava a dizer, acho que é a palavra certa, é mesmo pulsão, uma pulsão quase de morte mesmo relativamente ao sistema mas esse é um elemento a ser internacional. discutido porque, por exemplo, algumas saídas, por exemplo, por problemas que E nós tu temos, vês, também Carlos, passam por uma valorização. Desculpa interromper, mas por do exemplo, aspecto esta nacional. questão da pulsão nacionalista é uma pulsão, mas por exemplo, se tu olhares para alguns setores até da extrema-direita em Portugal, eles são altamente protecionistas e altamente nacionalistas. Que é um retorno... O nacionalismo catalão é progressista. Este é um elemento a ser discutido, por exemplo. Os nacionalistas progressistas contam-se pelos dedos de uma mão de uma pessoa com 3 dedos de sapatos. Sim, eu só estou dando essa nota, só mesmo para concluir, eu estou dando essa nota porque isso tem a ver com a conjuntura que nós vivemos. É uma conjuntura reacionária e os fenômenos vão se expressar normalmente de formas reacionárias. Exato. Mas é porque é uma desvalorização do nacionalismo como se fosse intrinsecamente... reacionário. Isso depende da conjuntura, depende de quem dirige o processo, depende de qual é o elemento. Pronto. Mas há elementos neste liberalismo que é completamente diferente do liberalismo que permitiu a redistribuição, permitiu a regulação, que permite que os movimentos de extrema-direita tenham este reacionarismo nacional ou um nacionalismo reacionário que encaixa perfeitamente num discurso da classe média e é transversal a várias classes sociais. Isso é um bom tema para um outro programa. Exatamente. Bem como a dicotomia entre elites urbanas ou suburbanas e setores agrários mais rurais, sim. Quase entrar também numa política identitária, quase também já. Que é um outro tema, que é outro tema muito quente, muito importante. Nós agora terminamos com um momento final, que nós designamos de montra final, no fundo, que é uma homenagem ao programa Preço Certo. E na montra final nós temos hoje, pela vinda de Greta Thunberg a Portugal, a música de Kim Barreiros dedicada à Greta, mas neste caso a Greta Garbo. Muito obrigado por nos terem ouvido e voltamos daqui a 15 dias nesta correlação de forças. Greta Garbo, parabéns pelo sucesso, quero descrever em verso sua fama mundial. O mundo inteiro gostaria de revê-la, por isso grande estrela, vou lembrá-la em Portugal. Todos querem ver a Greta, ou então tocar na Greta. Quem sabe beijar a Greta, mas que grande sensação. Ou fotografar a Greta.